três principais formas de uma pessoa se tornar improvável, de uma pessoa se tornar um projeto falido. Na cultura judaica, a primeira forma era pelo nascimento, porque quando se nascia, quando a parteira ou a família trazia o menino, principalmente se fosse homem, para que o pai observasse, quando a pessoa que carregava a criança saía para a sala de entre-sala, para a sala de espera que apresentava o pai, quando era tudo perfeito, saíam rindo e o pai saía regozijado. Mas quando a pessoa saía cabisbaixa, a pessoa saía triste, o pai questionava: não é homem? É homem. Mas por que não há alegria? É coxo, é deficiente. Então essas pessoas não tinham mais nenhuma prerrogativa na ótica humana de ser alguém. E elas sobressaíam no contexto da mendicância a sobreviver pedindo esmola. A segunda forma era a religião. E a terceira, as enfermidades. Quando nós observamos, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, com a ascensão de Jesus e o avalanche da igreja primitiva em Jerusalém, a Bíblia diz que houve uma contenda, prenderam os apóstolos, prenderam os irmãos, e naquela contenda, no questionamento, no interrogatório, Gamaliel faz menção de algo que anticristo estava acontecendo. Gamaliel, naquela reunião, ele pede para que as autoridades deixassem os discípulos em paz, porque se aquela obra não fosse de Deus, ela ia desfazer-se. Então ele faz menção, olha queridos, dizia ele, vamos partir desse pressuposto, já apareceram outros antes dele. Aí ele cita um tal de Teudas, que apareceu no cenário se dizendo ser alguém, se dizendo ser ele o Messias, o que vinha para revolucionar, mas agregou pessoas a ele. Mas Teudas morreu, decepcionou-se, e as pessoas dispersaram. Ele diz que depois apareceu outro, conhecido como Judas, o Galileu, e fez a mesma forma. Então, antes de Jesus entrar no cenário, por causa desta ameaça religiosa, as autoridades colocaram adendos na lei com uma forma protetiva para qualquer cidadão judeu ou outro que se aparecesse dizendo ser o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, sem o aparato legal, seria digno de morte. A ponto que eles esperavam um Messias, um libertador político, com apoio político e com todo o aparato religioso. Então, para proteger a religião, se tornou lei. Se não tivesse esse amparato legal e político e religioso, se autodenominasse ser o Cristo, seria digno de morte. Aí a Bíblia diz que Jesus aparece nesse cenário. E ele não trouxe nenhum traço político e muito menos envolvido com o sistema religioso. Ele começou por onde ninguém queria começar. Ele inverteu o quadro da história, porque a lógica humana, ela é bem clara e simples, porque a lógica nossa diz que todo homem preso quer ser livre, todo homem livre quer ser senhor, todo senhor quer ser rei, e todo rei quer ser Deus. E ele, a Bíblia diz que ele abriu mão, ele é Deus da sua glória. E ele inverteu a pirâmide, ele tomou forma de servo e assumiu a responsabilidade por amor aos perdidos e àqueles que não tinham mais perspectiva. Então ele começa por uma cocheira. O seu campo inicial foi uma cocheira, por onde nenhum missionário gostaria de começar. E quando ele completa 29 anos de idade, aí Lucas diz que o Espírito Santo pega ele e leva para enfrentar Satanás cara a cara. O primeiro desafio missionário em uma ótica ministerial. E no contexto natural, ele nocauteou Satanás no primeiro round. A Bíblia diz que pelo poder da palavra, ele venceu. Aí Lucas diz que o Espírito Santo o pega de volta e o conduz para a região de Nazaré, aonde ele foi criado, aonde ele morava, residência fixa, aonde a família morava. E Lucas diz que ele gostava de pregar e o povo gostava de ouvi-lo. Aí Lucas faz questão de dizer que em um sábado ele vai para a sinagoga. E aquele culto era especial. Aquele culto era o culto de vida e morte.
Aquele culto era o início de um ministério que iria revolucionar o planeta, a história. Era o divisor de água que ia combater, que ia embater com o sistema. E ele chega naquele culto normal, sem nenhum destaque. Aí Lucas diz que naquele dia deram a oportunidade a ele. Quem estava naquele culto? Os principais da sinagoga. Aí deram a oportunidade para ele ler. O assistente pega o livro e entrega a ele. E Lucas diz que entregaram a ele o livro do profeta Isaías. Quando ele abre, ele lê justamente aonde dele estava escrito. E ele em público começa a ler e a dizer: o Espírito do Senhor é sobre mim. Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me ungiu para abrir os olhos aos cegos. Ele me ungiu para abrir liberdade aos presos, para dar alegria aos corações tristes e anunciar o ano aceitável do Senhor. Uma leitura simples e profética. Quando ele lê o texto, aí Lucas diz que ele fecha o livro, toma assento e começa a ensinar. Quando ele começa a ensinar, ele impacta. Não deixaram nem terminar o culto. A lei dizia que ele blasfemou. Ele se autodenominou, porque ele disse: hoje se cumpriu esta profecia aos ouvidos de vocês. Ele foi ousado. Aí o sistema disse: blasfemou. Ele é o filho de José, o carpinteiro, e ele está se autodenominando filho de Deus. Tem que matar, a lei dá direito, vamos matá-lo. Aí pegaram ele para jogá-lo do monte para baixo, mas não conseguiram. Ele saiu de fininho. Como não está escrito, como não conseguiram matá-lo, expulsaram ele de Nazaré, expulsaram ele da cidade, e ele foi morar em Cafarnaum. E ele não parou de pregar. Ele continuava fazendo a obra. Os fariseus enlouqueciam, porque debaixo de tanta ameaça, aí era que ele fazia missões. A Bíblia nos mostra que ele foi pregar na região de Herodes e impactou aquela região. O sistema ficou preocupado, as pessoas se aglomeravam, olhavam e diziam: nunca ninguém pregou assim. Que homem é esse? De onde ele vem? Que autoridade é essa? As pessoas se aglomeravam. Aí os fariseus invejaram, disseram: Herodes, Jesus está revolucionando a tua região. Manda ele parar com esse negócio, para essa obra agora. Diga a ele que pare de pregar esta palavra. Aí Herodes, envolvido pelo poder político, assinou um decreto: corra, diga a ele que é para parar agora esta obra. Para de pregar agora, senão a gente prende ele. Aí os fariseus foram a Jesus, conjecturando, entregaram o decreto, conjecturando o papel, mas a história é escrita. Quando Jesus pega o decreto, que lê, olha para os fariseus e diz: olha, é uma coisa que eu tenho para dizer a vocês. Voltem e diga àquela raposa: eu vou pregar hoje o dia todo. Eu vou pregar amanhã, vou fazer milagres ainda. Eu vou pregar depois da manhã e vou expulsar demônio, porque eu fui enviado para isso. A Bíblia diz que a sua fama se espalhou. Ele continuou fazendo a obra. Só que lá em Nazaré acontece algo que era inesperado na ótica humana. A Bíblia diz que a filha do principal, no pastor da igreja que Jesus pregou, a filha de Jairo, foi acometida de uma enfermidade. E aquela enfermidade não era comum. Porque aquela menina, se você observar a cultura judaica, não era simplesmente uma filha biológica. Olha o que é que a história faz. A Bíblia diz que o que valorizava, o que dava mais contundência a um homem era a prole. Quanto mais filhos o homem gerasse, mais valor ele tinha na cultura judaica. E a Bíblia diz que Jairo só tinha uma única filha, de 12 anos, que era o sonho, era o projeto, era a perspectiva de Jairo da continuidade da sua prole.
Quando ela completa 12 anos, que era justamente a idade que uma menina judaica passava pelo ritual do Bar Mitzvah também, e um significado diferente. Na cultura ocidental é com 15, mas aqui era com 12. O pai apresentava a criança, era essa data para os amigos, para dizer: a minha filha está pronta para enfrentar as atividades, para se tornar uma mulher judia, para aprender as atividades domésticas. Quando a menina completa 12 anos, a enfermidade vai lá. Aí Jairo investe para a menina curar e não consegue. O judaísmo do qual Jairo fazia parte da cúpula não trouxe resultado. Aí Jairo lembra que um dia ouviu uma palavra. Pregou na igreja dele um homem chamado Jesus. E ele disse na sua pregação que veio dar alegria a quem estava triste, e que veio acreditar em quem ninguém acreditava mais. Então eu quero falar nesta noite para projetos falidos. Eu estou falando para projetos falidos improváveis. Agora Jairo lembra. Deixa eu sintetizar. Mas Jairo sabe que não podia ir em busca de Jesus. Os irmãos lembram que eu disse que uma das formas de se tornar excomungado do judaísmo era a religião. O judaísmo não aceitava a mensagem de Cristo. Para o judaísmo, Jesus era um barulhento, era um perturbador da ordem pública. O judaísmo era tão cruel e referente a Jesus, que eles determinaram: se pelo menos um membro comum da sinagoga reconhecer que Jesus fez um milagre, seria expulso da sinagoga. Agora está o principal da cúpula do sistema do judaísmo, com o projeto morrendo, o sonho indo embora, e ninguém dava jeito. E Jairo sabia, se ele fosse atrás de Jesus, era mesmo que rasgar a credencial do judaísmo. Ele iria abrir mão de uma história de vida religiosa. Ele iria renunciar tudo para trás que conquistou, porque quando ele voltasse, não seria mais o mesmo. O judaísmo não aceitava. O bonito é que a vida é feita de desafios. O que diferencia uma pessoa de outras não são as oportunidades, na maior parte. Porque a oportunidade quase todos têm, ou todos têm. Mas muitas vezes os desafios nos proíbem, nos deixam inibidos. Agora Jairo está com desafio, o sonho, o projeto morrendo, a palavra que Jesus pregou ruendo dentro dele. Eu vim dar jeito, eu dou jeito, Jairo. Eu vim para restaurar, eu dou. Aí Jairo não aguenta, renuncia tudo e faz carreira para Cafarnaum. Eu vou. Ele renuncia tudo pelo poder da palavra. Quando ele chega em Cafarnaum, Marco diz que Jesus não estava. Ele agora não podia voltar mais. Sabe onde Jesus estava? No outro lado do mar, na região de Decápolis, uma circunferência de 10 cidades, daí o nome, ou Gadara. E o que é que Jesus foi fazer lá? Abriu um trabalho missionário. A Bíblia diz que no outro lado, lá em Gadara, quem mandava era o demônio. Uma legião de demônio não deixava ninguém sossegado nas 10 cidades. Havia um homem endemoniado, os irmãos, as pessoas amarravam, eles quebravam a corrente e perturbavam, não tinha sossego. Aí Jesus vai lá. A Bíblia diz que Jesus expulsa a legião, liberta o endemoniado. O endemoniado fica limpo, novo, crente. E ainda pede: Jesus, me leva com o Senhor. Jesus disse: não, o pastor aqui vai ser você. Você vai abrir esse campo aqui e vai dizer quantas maravilhas fez o Senhor por você. E as pessoas aceitavam Jesus no campo missionário. Aonde Satanás mandava, quem manda agora é Jesus. Agora o missionário estava lá pregando a palavra de Deus. Aí a Bíblia diz que quando Jesus volta, que desce do barco, a multidão aperta ele. A multidão se aglomera a ele. Aí acontece algo lindo. Você já pensou que agora o padre dessa região entrasse gritando por ali de batina e tudo que queria ser crente?
Muita gente aqui ficava de pé e dava glória a Deus.